Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro de Oração Samaria. É uma alegria muito grande estar aqui nessa noite ministrando a palavra para vocês e também uma responsabilidade muito grande falar sobre essa passagem do Evangelho, a passagem da Samaritana, porque para nós, enquanto comunidade Coração do Amado, essa passagem é justamente o Evangelho, aquela face de Jesus que nós somos chamados a contemplar no nosso carisma. Então, para nós é uma graça muito grande e ao mesmo tempo uma responsabilidade também muito grande estar aqui partilhando com vocês sobre isso, tá? Para me apresentar brevemente para vocês, eu sou o Júnior, tenho 31 anos, sou casado com a mulher mais linda desse mundo, a Giovana, sou pai também do Heitor, da Helena e do Tomás, e quero saber quem está vindo aqui pela primeira vez, só para a gente... É a primeira vez mesmo? Tem vergonha não? Seja muito bem-vindo, meu irmão, uma alegria te rever, te ver aqui no nosso encontro, seja muito bem-vindo. E só para explicar brevemente para vocês sobre a nossa série de agora, né, que é o combate espiritual, uma quaresma para a vida. O nosso objetivo nessa quaresma é fazer com que ela não seja uma quaresma de 40 dias, mas sim uma quaresma para a vida inteira mesmo. É muito comum nessa época do ano, na época da quaresma, a gente fazer várias promessas, estipular várias metas e cumprir essas metas, pelo menos buscar ao máximo cumprir essas metas durante esses 40 dias. Mas nós queremos trazer essa nova proposta para vocês, que a gente consiga fazer da nossa vida uma quaresma. Porque já pensou se... Por exemplo, né, o que nos leva à santidade? É justamente a busca pelas virtudes. Né? Se em cada quaresma nós colocássemos como meta atingir uma determinada virtude, é claro que se a gente quiser alcançar tudo de uma vez só, é muito difícil. Né? Mas se em cada quaresma, eu estou com 31 anos, e eu vivo a quaresma assim, de certa forma entendendo mais, deve fazer uns 10 anos. Se em cada quaresma eu tivesse realmente vivido ela como deveria e feito da minha vida uma quaresma, hoje eu seria muito mais santo do que eu sou. Então, é isso que nós queremos propor para vocês nessa quaresma, que nós possamos buscar na nossa vida cotidiana, todos os dias, não só nesses 40 dias, buscar sermos mais virtuosos e assim, cada vez mais santos, tá? Então, para a gente de fato começar essa pregação, que tem como tema Diálogo do Amor, eu vou pedir para vocês abrirem a palavra de vocês lá em São João 4, no versículo 5. Quem trouxe a palavra? Quem não trouxe, diz misericórdia. E lá São João vai dizer assim: chegou, pois, a uma localidade da Samaria, chamada Sicar, junto das terras que Jacó dera a seu filho José. Ali havia o poço de Jacó. E Jesus, fatigado da viagem, sentou-se à beira do poço. Era por volta do meio-dia. Veio uma mulher da Samaria tirar água. Pediu-lhe Jesus: dá-me de beber, pois os discípulos tinham ido à cidade comprar mantimentos. Aquela samaritana lhe disse: sendo tu judeu, como pedes de beber a mim, que sou samaritana? Pois os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, certamente lhe pedirias tu mesma, e ele te daria uma água viva. A mulher lhe replicou: Senhor, não tens com que tirá-la? E o poço é fundo. De onde tens, pois, essa água viva? És porventura maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, e também os seus filhos e os seus rebanhos? Respondeu-lhe Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede. Mas o que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Mas a água que eu lhe der virá a ser nele fonte de água, que jorrará até a vida eterna. A mulher suplicou: Senhor, dá-me desta água, para que eu já não ter sede, nem vir aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus:
vai, chama teu marido e volta cá. A mulher respondeu: não tenho marido. Disse Jesus: tendes razão em dizer que não tens marido. Tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu. Nisso dissestes a verdade. Senhor, disse a mulher, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, mas vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredita-me, vem a hora em que não adorareis o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e verdade. E são esses adoradores que o Pai deseja. Deus é espírito, e os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e verdade. Respondeu-lhe a mulher: sei que deve vir o Messias, que se chama Cristo. Quando, pois, vier, ele nos fará conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: sou eu quem fala contigo. Nisso, seus discípulos chegaram e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Ninguém, todavia, perguntou: que perguntas? Ou que falas com ela? A mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e veja um homem que me contou tudo o que tenho feito. Não seria ele, porventura, o Cristo? Até aqui, palavra da salvação. Então, meus irmãos, aqui vai narrar justamente esse diálogo do amor. Jesus, ele, um pouco antes de ter esse encontro com a samaritana, ele estava pregando na Judéia, próxima a Jerusalém, e ali ele começou a ser perseguido pelos chefes da lei, pelos anciões, né? Ali ele teve alguns começaram a seguir ele, como Nicodemos, e outros começaram a perseguir. Então ele saiu de onde ele estava na Judéia, que era o sul, e tinha que ir para o norte, lá na Galileia, perto de onde ele nasceu, que era Nazaré. E aí, onde ele foi criado, que era Nazaré. E para chegar, então, do sul até o norte, tinha 2 caminhos. Ou ele ia, que era o caminho mais comum, que era beirando o Rio Jordão, que era um caminho mais seguro, ou ele atravessava por meio da Samaria, que era muito perigoso, porque justamente havia essa rixa, essa briga entre os samaritanos e os judeus. Tudo isso começou há 1000 anos antes de Cristo, quando, ali depois do rei Salomão, o reino de Israel ele foi dividido. E a região de Israel, onde ficou os samaritanos, foram colocadas ali várias outras culturas, vários outros povos, e tudo isso fez com que aquele povo, os samaritanos, começassem a ter um sincretismo religioso. Ali começou a introduzir vários outros deuses. E os 5 maridos da samaritana, vários exegetas também da palavra vai dizer isso, né? Que se refere também aos 5 deuses que era adorado ali pelo povo de Israel. Então, além do Deus de Israel, né? Ali pelo povo samaritano, além do Deus de Israel, que era o Deus dos judeus, o povo samaritano começou a adorar outros deuses também. Então, isso para os judeus era um escândalo. Eles viam os samaritanos justamente como esse povo impuro, justamente como esse povo à margem da sociedade. Então, os samaritanos eram muito humilhados nesse sentido. E é justamente por isso também que nós somos colocados e devemos nos colocar também nesse lugar da samaritana. Porque quantas vezes nós fomos humilhados também? Quantas vezes nós olharam torto para a gente? Quantas vezes acusaram a gente de coisas que nós não fizemos, até mesmo pelo nosso passado também? Então, quantas vezes nós nos sentimos realmente como essa samaritana, indigno de estar na presença do Senhor? E é justamente com essa samaritana que Jesus, a palavra vai dizer, né, que ele se cansou. Imagina um Deus se cansar para chegar ao teu encontro. O quão grande é isso, o quão grande é extraordinário isso. Né? Tem um Deus que se cansou para ir ao nosso encontro. E isso como eu falei, né, é extraordinário você pensar dessa forma, porque Jesus ele não precisava.
Ele não precisava passar pela Samaria, ele não precisava ter esse encontro, ele não precisava se cansar dessa forma, mas ele fez esse esforço, e ele faz esse esforço diariamente por nós. Ele faz esse esforço diariamente para nos encontrar no nosso pulso diário, na nossa casa. Ele faz esse esforço, ele fez esse esforço para se encontrar com você aqui hoje, na nossa Samaria. Jesus é quem dá o primeiro passo. E muitas vezes a gente acha que nós precisamos fazer grandes coisas para ir ao encontro de Jesus. Mas não. Jesus já fez tudo. Jesus já deu o primeiro passo. Jesus já está à nossa espera no pulso. E a palavra vai dizer, né, que ele estava ao meio-dia. O que meio-dia quer dizer? Né? Meio-dia tem dois sentidos. O primeiro é de que meio-dia é o horário que o sol está mais alto, né? Ou seja, não tem sombras. Então, meio-dia é justamente para que nós nos revelemos para Deus sem máscaras. Para que nós nos revelemos para Deus sem medo de falar aquilo que nós precisamos falar, aquilo que está no mais íntimo do nosso coração. Nós precisamos trazer essa sinceridade e nos colocarmos no lugar da samaritana, porque muitas vezes, assim como ela, que foi a esse poço buscar a água, né? E o que é a água para a gente? São os nossos pedidos. A gente veio aqui hoje nesse encontro de oração, justamente trazendo muitas coisas no nosso coração, muitas vezes querendo uma graça especial, seja um emprego, seja para a saúde, seja questões financeiras. A gente veio a esse encontro cheio de coisas para pedir. Mas, quando a samaritana chegou para tirar a água dela dentro do poço, o que Jesus falou para ela? Ele não esperou ela falar nada para ele. Ele não esperou ela pedir para ele dar alguma coisa para ela. Ele pediu: dá-me de beber. Dá a sua água para mim. Dá a sua sinceridade para mim. Dá-me o seu coração. E é isso que Jesus pede para a gente hoje. A gente pode ter vindo aqui cheio de coisas para pedir, cheio de coisas no nosso coração, mas Jesus vira para a gente e diz: dá-me de beber. Ele não falou para a samaritana: me dá água. É diferente, né? Ele disse: dá-me de beber, justamente porque ele queria esse diálogo com a samaritana. Ele já sabia quem era ela. Da mesma forma, Deus sabe quem é você, Jesus sabe quem é você, muito melhor do que você mesmo, muito melhor do que eu mesmo. Jesus me conhece no mais íntimo do meu coração. Ele sabe das minhas misérias, Ele sabe dos meus pecados, Ele sabe das minhas aflições, dos meus medos. E é justamente por isso que Ele pede que eu seja sincero com Ele. É esse o convite para nós hoje. Ele quer que nós o amemos de verdade. Ele quer que a gente ame Ele de verdade porque Ele precisa ser amado? Não. Deus, Ele não precisa do nosso amor, mas Ele quer que a gente ame Ele de verdade porque isso é o melhor para nós. Amar Jesus é o melhor para nós. Amar Jesus é aquilo que vai fazer com que o nosso casamento tenha frutos, com que a nossa vida espiritual tenha frutos, que o nosso trabalho tenha frutos. Amar Jesus não é fácil, não é mesmo? Sim ou não? Amar Jesus não é fácil. Mas é justamente o amar Jesus que faz com que a nossa vida fique um pouco mais leve. Não fique mais fácil, também é diferente. Fique um pouco mais leve. Porque é justamente no nosso casamento, por exemplo, que eu preciso amar Jesus. Não é estando aqui na igreja todos os dias, não é estando diante do Santíssimo todos os dias, tudo isso é importante. Mas o mais difícil é amar a Deus no nosso cotidiano. É amar a Deus todos os dias a minha esposa. E para ela também. Né, quando ela fala lá para mim, ela vai me cobrar que eu faça aquele concerto em casa de 6 meses atrás que ela pediu para mim, eu não fiz ainda.
a vontade é me xingar, né? Mas ela me ama. Ela não xinga. E da mesma forma, né, eu poderia falar, nossa, está me pedindo de novo para arrumar isso, não vê que eu estou trabalhando demais? Mas não. Fala, tá bom. Por quê? Porque eu não casei para ser feliz. E é isso que é muito importante que a gente entenda, meus irmãos. A gente muitas vezes está buscando, e isso é uma grande tragédia, principalmente para nós católicos, que é o fechamento do homem em si mesmo. A gente faz as coisas para ser feliz. Então, eu me caso para ser feliz. Eu tenho filhos para ser feliz. Eu busco aquele emprego que vai me deixar mais feliz. E muitas vezes a gente quebra a cara por conta disso. Porque se eu casei para ser feliz, na primeira briga, na primeira vez que eu não estou contente, nossa, ela está me cobrando demais. Não estou feliz. O que eu faço? Sai fora. Então, essa é a grande tragédia. As pessoas estão buscando ser felizes. E, na verdade, não. Principalmente para nós católicos, onde o casamento é um sacramento. Onde o casamento é até a morte, até que a morte nos separe. Nós precisamos entender que nós nos relacionamos com o outro para fazer o outro feliz. E a gente só consegue fazer isso como? Quando a gente ama Jesus. Porque eu amo Jesus que está na minha esposa. Eu amo Jesus que está no meu filho. Eu amo Jesus que está nos meus irmãos. Eu nem conheço vários de vocês aqui, mas eu amo o Jesus que está em vocês. E isso faz com que a minha vida seja mais leve, seja mais alegre. Porque a batalha espiritual existe. Vai ter dias que a vontade é de xingar, de ficar bravo, mas quando eu olho por esse olhar de que as coisas não são materiais, que as coisas não são terrenas, tudo fica mais leve, porque eu posso olhar para minha esposa e querer começar uma briga, mas eu falo, vai adiantar? Eu casei até a morte. Eu ficar bravo, agora vai adiantar? E da mesma forma ela olha para ele e fala, vai adiantar brigar com ele? Não. Ele vai demorar 6 meses para fazer. Mas a gente sabe que as coisas não são descartáveis. O meu relacionamento não é descartável nem com a minha esposa, nem com meus amigos, muito menos com os meus filhos. E é isso que faz com que nós tornemos a nossa vida mais próxima de Cristo. Que a gente deixe de termos os nossos 5 maridos, né? Nossos 5 maridos pode ser o nosso emprego, pode ser o nosso carro, pode ser a nossa casa, pode ser a nossa esposa. Tudo isso a gente pode colocar no lugar de Deus. Mas é importante que a gente entenda que nada disso é eterno. Quem tem a água, a fonte da vida eterna, é somente Jesus. E quando nós amamos os outros deuses, né? Nós amamos o dinheiro, nós amamos o nosso trabalho, nós amamos as coisas, nós nos tornamos aquilo que nós amamos. Se a gente ama comer, o que a gente se torna? Um comilão. Se a gente ama beber, o que a gente se torna? Um bêbado. Da mesma forma com as coisas. Se eu amo o dinheiro, o que eu me torno? Um ganancioso. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Por quê? Se eu amo meus 5 maridos, o que é uma pessoa que ama 5 outras pessoas? É uma prostituta. E é isso que muitas vezes nós fazemos da nossa vida. E é esse encontro que Jesus vem ter conosco hoje para nos entregar, para que a gente pare de buscar essa água que não mata a sede, essa água passageira, e tenhamos a água da vida eterna. Então Jesus, ele deseja, nesse dia, meus irmãos, a nossa sinceridade. Quando a gente se coloca diante de Deus e não somos sinceros com Ele, quando a gente se coloca como alguém que não precisa da graça, como alguém que não é essa criança, né, que precisa de cuidado, o nosso coração se fecha. Então Deus, ele quer derramar a água,
Ele quer derramar essa água de vida eterna, só que quando ela bate no nosso coração, ela bate e sai, porque o nosso coração está fechado. Então, a gente precisa ter essa sinceridade, essa abertura, para que Deus realmente modifique a nossa vida. E é muito difícil isso, que a gente realmente faça isso na prática. E é por isso que nós precisamos pedir a graça de ter a infância espiritual. Acho que é Santo Agostinho que vai dizer sobre a infância espiritual. Não me recordo agora. Mas ele vai falar que a gente tem que ter a infância espiritual. O que é a infância espiritual? É a gente não ter medo, a gente confiar. Meu caçula tem 1 ano de idade, aprendeu a subir no sofá agora. E aí ele sobe no sofá, e além de subir na poltrona do sofá, ele sobe no braço também. E aí ele sobe no braço e fica olhando, para ver se a gente vai lá pegar ele. O que é essa infância espiritual? É justamente isso. É a gente ir, porque ele vai porque ele sabe que a gente vai pegar ele. Ele vai porque ele vê que a gente está de olho nele ali, e ele confia. A gente precisa ter essa confiança em Deus. Justamente como a Amanda falou aqui, agora há pouco, a gente dá essa página em branco para que Deus escreva. Para que Deus tome conta da minha vida. Para que Ele escreva a minha história. E a gente precisa abrir esse olhar para a vida espiritual. Porque, como eu falei, uma das grandes mazelas do nosso tempo é o materialismo. É a gente olhar para as coisas como se tudo fosse acabar nessa terra. Então, a gente faz isso com os relacionamentos, a gente faz isso com o nosso trabalho, a gente faz isso com todas as coisas. Eu estava há uns 2 finais de semana atrás, que a gente participou de um churrasco na família da minha esposa, e ali tinha uma das minhas cunhadas, ela é protestante, e as outras não vai em igreja nenhuma. E o assunto que surgiu ali foi sobre a criação dos filhos de antigamente, né? Como que era a criação antigamente? Como que as crianças eram criadas? Que a menina, ela aprendia desde cedo a cuidar dos irmãos, né? Então desde cedo ela ajudava a mãe em casa, a cuidar dos irmãos dela. Os meninos aprendiam a trabalhar desde cedo também, já iam trabalhar logo na adolescência, já trabalhavam, já sabiam o que era o trabalho. A gente conversando sobre isso, e elas ali horrorizadas, né, como era antigamente. Que era um horror, até ouvi isso, né, desumano, como as pessoas viviam antigamente. Aí eu parei e pensei assim, falei, será que era tão horrível assim mesmo? Porque os meninos aprendiam desde cedo o valor do trabalho, aprendiam a trabalhar desde cedo. As mulheres já ajudavam, as meninas ajudavam as mães, quando elas casavam já tinha meio que o caminho andado ali do que elas precisavam fazer. Como que é a infância dos nossos filhos hoje? Esse mundo de facilidades que nós temos hoje, né? Hoje, se a gente está com fome, a gente pega o celular e em 5 minutos tem um motoqueiro na porta de casa entregando comida. Hoje, se eu preciso caminhar, preciso ir do outro lado da cidade, eu pego o Uber e vou para o outro lado da cidade. Né? Nossa Senhora, com um filho na barriga, com 6 meses de gravidez, ela andou 3 dias para ajudar a prima dela, né? E andou tudo isso para poder servir a prima dela. Hoje nós faríamos isso? Não. Então, será que hoje essa vida de facilidade está sendo mais benéfica ou mais maléfica para os nossos filhos? E até mesmo para nós mesmos. Então, aí eu peguei e falei, né? Falei, será que era? Aí ficou aquela torta de climão. Né? Mas é justamente por isso, porque, entenda, né? Eu não estou falando isso para falar mal dos protestantes, tá? Mas é porque o mundo já tem esse olhar materialista, que a gente precisa das coisas e que tudo vai acabar nesse mundo mesmo e acabou. Os nossos irmãos protestantes estão indo nesse caminho também. E nós, católicos, estamos também nesse caminho. E nós, muito menos, devíamos ter esse olhar, porque nós temos os santos como exemplo.
Nós temos Carla Putz, por exemplo, que entrou no hospital e já avisou a mãe dele que do hospital ele não saía, ele já sabia que ele não ia sair de lá. Olha o olhar de um menino, de uma criança. E nós, cada vez mais temos esse olhar como se as coisas fossem realmente passageiras. Como se as coisas não fossem eternas. Como se o que nós fizermos, né, nós precisamos buscar, nós precisamos conquistar, nós precisamos comprar tudo nesse mundo e esquecemos que após a nossa morte, nós iremos prestar conta de tudo isso. Eu vejo os olhares, por exemplo, né, quando a gente entra num mercado, por exemplo. Vai eu, minha esposa e 3 crianças dentro do carrinho. A gente vê os olhares, né? Porque hoje virou um absurdo você ter mais de 2 filhos. Onde já se viu. Seu filho vai fazer 7 anos, você não vai dar um iPhone para ele? Como você vai dar para ele se você vai ter um monte de filho? E eu faço esse alerta para vocês porque a gente ouvir isso de pessoas de fora é normal. A gente não se importa. Mas dói quando vem de dentro. Dói quando a gente entra dentro da nossa paróquia e o olhar torto vem de lá. Entendeu? Dói quando entre os nossos irmãos mesmo a gente acha um absurdo. Mas não. Quando eu chegar diante de Jesus após a minha morte, eu não posso falar para ele, ó Jesus, tá aqui, ó, eu trouxe os 3 que o Senhor me deu e tá aqui a chave do carro também, a chave da casa. Ele vai falar, ué, mas eu mandei mais 3 para você, o que aconteceu com isso? Apartai-vos de mim, servo mal, eu não te conheço. Então é esse o risco que nós corremos quando nós não nos abrimos à vontade de Deus, que, como eu falei, é muito mais perfeita do que a nossa. E nós não fazemos isso por medo. Eu sei, dá medo. Dá medo fazer a vontade de Deus. Eu estava morrendo de medo de estar aqui falando com vocês hoje também. Eu morro de medo de que aconteça alguma coisa com os meus filhos. Eu morro de medo de não conseguir trabalhar para dar o sustento para eles, para minha casa. Eu morro de medo de tudo isso. Mas é justamente porque o contrário do amor não é o ódio. O contrário do amor é o medo. É o medo de se entregar. É o medo de fazer a vontade de Deus. Então, nós precisamos abrir o nosso olhar para isso, meus irmãos. Abrir o nosso olhar para esse mundo espiritual, esse mundo sobrenatural. É justamente esse itinerário que a samaritana foi fazer. E é por isso que nós somos convidados a fazer o mesmo itinerário que a samaritana. Porque quando a samaritana começou a conversar com Jesus, o que ela viu? Um homem. Que não era nem para ela estar conversando ali, porque os samaritanos, os judeus, não se davam, muito menos um homem conversando com uma mulher sem ser o marido dela. Então ela viu um homem. Conforme ela foi tendo esse diálogo com Jesus, que Jesus mostrou para ela a vida dela, o que ela falou? Ó, tu és um profeta. Já foi avançando, Jesus já foi abrindo os olhos dela para essa realidade espiritual. Ela começou a sair do material para o espiritual. E aí, quando Jesus diz para ela, né, sobre os 5 maridos dela, e fala para ela sobre a água da vida, ela vai para o nível da adoração. Fala, mas Jesus, chamou de Jesus, né, se referiu a ele. Falou para ele, mas os judeus dizem que a gente tem que adorar lá em Jerusalém. E nós, samaritanos, adoramos lá no Monte Gerizim. Aonde que a gente deve adorar? E Jesus diz para ela, você está certo. Os judeus fazem o que é correto. Eles adoram o único Deus, o Deus de Israel, no templo de Jerusalém. Mas vai chegar, e esse tempo já chegou, onde os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade.
E hoje Jesus nos convida a justamente fazer esse itinerário para que nós abrimos os nossos olhos, meus irmãos. Os nossos olhos que muitas vezes nós chegamos aqui achando, eu vou lá ouvir o que eles têm a dizer lá, eu vou cantar uma música lá e pronto. Não. Se você abrir os seus olhos espirituais para a realidade que está acontecendo aqui, você vai perceber que desde o primeiro minuto há uma batalha acontecendo. Uma batalha pela sua atenção. Você pode ver que veio vários pensamentos na sua cabeça para te tirar daqui, para tirar o seu foco daqui. Existe uma batalha acontecendo nesse momento pela tua alma. E Jesus nos chama a nos entregar a Ele verdadeiramente, porque só assim, quando a gente se torna nu diante de Jesus, que nós nos entregamos a Ele verdadeiramente, com toda a sinceridade do nosso coração, Ele nos diz: sou eu quem fala contigo, o próprio Cristo. E aí nós temos esse encontro verdadeiro. Quando nós abrimos os nossos olhos espirituais, é que realmente nós teremos esse encontro verdadeiro com Cristo. É fácil isso? Não é, mais uma vez. E como isso vai acontecer na prática? Somente nos abandonando à vontade de Deus. Abandonarmos, né? A gente se abandonar à vontade de Deus é justamente fazer as coisas com a finalidade de vida eterna. É quando eu acordar amanhã e levantar da minha cama, eu pensar que tudo que eu vou fazer amanhã tem a finalidade da vida eterna. Meu dia não vai acabar quando eu for dormir novamente. Não, tudo que a gente está fazendo são coisas com a finalidade da vida eterna. Então é importante que a gente tenha isso em mente. Tem uma frase que eu vi numa camiseta esses dias, lá na Santa Luzia, que diz assim, né? Se não amarmos a Deus nessa terra, o que faremos no céu? Eu fiquei pensando depois, meditando nessa frase, porque é justamente isso, né, meus irmãos? Se a gente não amar Deus aqui, se a gente não buscar Deus aqui nessa terra, se a gente não buscar ter esse encontro verdadeiro com Cristo nessa terra, o que a gente vai fazer no céu? Se eu amo mais o meu trabalho, se eu amo mais a minha esposa, se eu amo mais outras coisas do que a Deus, o que eu vou fazer no céu? Lá não tem nada disso. Lá não tem o meu emprego, lá não tem nada. Lá só tem Deus. E para quem ama Deus, isso é uma graça muito grande. Então, que hoje nós possamos ter isso em mente, meus irmãos. Primeiro, de que Jesus é quem vem ao nosso encontro. Você não precisa fazer nada para que Jesus esteja ao poço te esperando para te encontrar. É Ele que se cansou para estar lá te esperando, para ter esse encontro verdadeiro com você. E segundo, nós precisamos abrir os nossos olhos para essa realidade. Nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais, enxergar aquilo que é sagrado, aquilo que é de Deus, aquilo que é o tesouro da nossa igreja, aquilo que a vida dos santos nos entrega. O tesouro tão grande que nós temos, nós precisamos abrir os olhos para enxergar tudo isso. E por fim, nós só iremos ter esse encontro verdadeiro com Jesus quando nós nos abandonarmos à vontade dele. Quando nós entregarmos a nossa folha e falar: Jesus, está aqui. Eu já tentei, já fiz várias coisas, eu já tentei ser feliz do meu jeito, eu já tentei te buscar em outros lugares, mas eu só erro, Jesus. Então, está aqui, Escreva o Senhor a minha história. Eu já tentei escrever, está aqui, cheio de rabisco. Que o Senhor escreva a minha história. Que o Senhor tome conta da minha vida. E que o Senhor me dê essa água da vida, essa água que é o próprio Espírito Santo, para que tudo aquilo que eu fizer, Senhor,
seja para a maior glória do seu nome, seja para fazer a tua vontade, porque ela é muito melhor do que a minha. A tua vontade, Jesus, ela é muito melhor do que a minha. Se antes, há 7 anos atrás, Jesus não tivesse me encontrado, não tivesse mudado a minha história seria totalmente diferente. Eu nem sei onde eu poderia estar hoje. Mas quando eu decidi, Jesus, está aqui, ó, faça a tua vontade em minha vida. Foi daí que veio o meu casamento, foi daí que veio os meus filhos, foi daí que veio a providência divina sustentando a minha casa, foi daí que veio tudo isso. Então hoje eu convido vocês, meus irmãos, a se abandonar à vontade de Deus. Que se até, como o Roger disse, né, para Deus só existe o hoje. Se até ontem, se até antes de chegar nesse encontro, tinha outro Deus no lugar que é de nosso Senhor Jesus Cristo, que você tire ele agora. Muitas vezes esses deuses que a gente coloca são nós mesmos, o nosso egoísmo, é o nosso medo de perder as facilidades do mundo, é o nosso medo de deixar a vida mais difícil. Então que no dia de hoje você se tire desse centro e coloque Jesus no centro da sua vida. Te convido a fechar seus olhos nesse momento e que você traga ao seu coração. Pense nesse momento. O que você tem colocado no centro da sua vida que te afasta de Jesus?